Nesta edição, o ID Aracaju conversa com uma estanciana que tem o orgulho de ter vindo da escola pública e hoje ocupar um cargo de relevância na defesa da mulher. Estamos falando da juíza Rosa Jeane Nascimento Santos, que comanda a Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Seja bem-vinda ao ID Aracaju. Muito obrigada, querida. A gente gostaria de começar esse bate-papo com a senhora lá pela infância. A senhora é filha do casal Mário Barreto e Maria Terezinha possui 4 irmãos. Como era a convivência com os irmãos? Sempre foi muito boa. Eu tenho uma irmã, né, minha referência feminina, um pouco mais velha que eu. Tenho meu irmão mais velho, José Paulo, que saiu de Estância e foi morar em Maceió, né, mas a gente sempre se visitava, ele sempre vinha. Tenho um irmão chamado Antônio João, que reside aqui em Aracaju, mas tem a história de trabalho relacionada com Estância. Ele trabalha no grupo Constâncio Vieira lá. E tem o Jonas, que atualmente está morando em Blumenau, né, mas ficou muito tempo em Estância. A minha irmã Ana foi a primeira a vir a Aracaju depois de mim, né? Eu vim na época em que fiz vestibular e passei letras, e desde então eu estou aqui. E com são 5 filhos dentro de casa, né? Como era assim as brincadeiras, o companheirismo na infância, na adolescência? Sempre muito bom. Eu tive um pai que era muito participativo e nos incluía nas atividades, especialmente de ir à chácara, uma chácara chamada Brasília, né, que a gente chama de sítio, mas é uma chácara, e a gente ia com ele, e aí a gente subia, às vezes, nos pés de manga, de jaca, né, os meninos, e a gente sempre tinha muita fruta do lado, né, e eram brincadeiras normais de criança. Banho, né? de rio. De rio. E assim, como minha irmã, a gente tem uma diferença de 4 anos, né? Era um pouquinho. Eu adorava, por exemplo, lidar com leiras, plantar, né? Coentro, essas coisas. E ela fazia mais as funções na época, cozinhava, ajudava a mamãe na cozinha. E os meninos tinham muitas brincadeiras de bicicleta, de manja de roupa. Então, sempre foi muito companheirismo entre os irmãos. Muito companheirismo e muita brincadeira de rua com a família, porque na nossa rua nós tínhamos pessoas relacionadas à família. Meu tio morava em frente à casa do meu pai, a filha dele brincava muito comigo, nós fomos, às vezes, porta-aliança em casamento, sempre juntas. Então, era isso, né? Eu tinha uma relação de brincadeira, de manja, dessas coisas, com as meninas da minha faixa de idade na rua. Minha irmã era um pouquinho mais velha, então ela já estava, em determinado momento, já com outra turma. E com os pais? Os pais eram muito rigorosos? Era aquele respeito? Não eram, não. Mas minha mãe, ela é evangélica. Então eu fui criada numa igreja evangélica até os 19 anos, quando eu saí da igreja. Mas não tinha, assim, esse rigor total, né? Os meus irmãos não eram da igreja, eu fui a única que acompanhei minha mãe até os 19 anos, saí na época que vim para a universidade. Meu pai não era evangélico, então. E assim, a gente sempre teve muita liberdade em casa, né? De muito respeito, muita liberdade, mas assim, muito respeito aos pais. Nós sempre, assim, sim, era não, não, como a gente sempre disse. Falou, disse não, é não. É não. Falou, disse sim, está liberado, sim, né? Exatamente. E como era assim, o dia a dia, né, na infância, na adolescência da doutora, lá pelas ruas de Estância? Olha, eu sempre fui uma menina muito quieta, muito calma. Minha irmã, diferentemente da minha irmã, que sempre foi muito mais brincalhona, e eu era muito estudiosa. Essa é a memória que assim, minha família tem de mim, né? Sempre muito estudiosa, ganhava muita lembrança de primeira da classe, essa coisa, né? Eu era mais calma, mais quietinha. Minha irmã era mais brincalhona, gostava de falar, foi rainha do milho, enfim, né? Era diferente de mim, mas a gente se amava cada uma da sua maneira, né? O respeito, né, entre os irmãos. Exatamente. A gente soube que a senhora estudou em escola pública e tem o maior orgulho disso, né? Onde foi que a senhora iniciou os seus estudos? Nas escolas reunidas do município, né? Mas eu tive o privilégio, a honra, porque assim, eu tive uma prima da minha mãe, dona Cessé, Semíramis Pititinga do Nascimento, eu fiz até uma homenagem a ela,
que era diretora de um colégio, lá o Grau Cardoso. Então, quando eu saí do primeiro grau, ela me conseguiu uma bolsa de estudos e eu estudei no Grau. Então, foi mesclado sempre, né? Pública, e teve uns momentozinhos que estudei em escola privada. Mas, assim, a pública sempre foi o orgulho. Foi a sim. Formação. Antigamente, todo Foi mundo sim, vinha, foi né? sim. Na verdade, assim, o ginásio, eu estudei, como eu disse, no Graco, entre os 2 cemitérios de distância. É engraçado que a escola ficava entre os 2 cemitérios. E no 2º grau, eu meio que criei uma moda na cidade. Eu inventei de fazer o 2º grau no Premem, que é uma escola pública conhecida, eu chamava um Premem, mas é Walter Franco. E consegui uma outra bolsa no Diocesano. Então eu fazia científico no Diocesano e fazia química no Premem. Fiz o básico no Premem e depois fui do 2º científico, essa história de estudar demais, né? E química. E aí só ia para química quem tivesse negócio, né? É verdade. Eu estudava, os professores gostavam e achavam que eu ia seguir a área de engenharia ou de química industrial. E Estância é forte nisso, né? Na indústria, exatamente. Né? E aí foi meio que uma decepção, viu? Quando eu disse que ia fazer letras, eles ficaram assim meio chateados com isso. Houve uma professora que eu gosto muito dela, também a xará, Rosa Oliveira, letras, eu disse, letras, né? Então, assim, ela ensinava biologia. Eu também era, como eu disse, eu gostava de estudar nessa época. Isso é bom, né? Doutora, a gente soube também que independência sempre foi assim, uma marca na vida da senhora, né? Então, gostaria que a senhora contasse, não só para mim, mas também para quem está acompanhando a gente em casa, um pouco dessa história. A gente soube que aos 12 anos de idade a senhora queria ir trabalhar, verdade? Queria e fui. Seguindo umas amigas lá, todas fomos para uma padaria, ajudar, enfim. Mas assim, era essa vontade de fazer alguma coisa. Sempre tive vontade de fazer, né? Mas foi por influência. Minha família não concordava muito com isso, não. Mas eu fui, assim, nós éramos, como eu disse, eu tinha muitas amigas na rua, né? A gente na rua que morava era basicamente família e amigas muito próximas. Então, eu gostava de trabalhar, gostava de independência, né? Aprendi muito com a minha mãe sobre isso. A minha mãe é uma mulher que sempre no casamento teve uma função fora de casa, era costureira, depois, até recentemente, eu digo recentemente, porque ela já tinha quase 60 anos, ela fez concurso, passou no concurso do Estado, não assumiu, mas passou. Coisa ela linda. Ter certeza que passaria. Então, assim, eu acho fantástico. E eu fui a incentivadora da minha mãe voltar a estudar. Porque ela tinha feito até o 6º ano, a 6ª série, né? E ela gostava muito de estudar e não queria voltar, porque ela iria entrar numa sala de adolescentes. Né? Então, eu sugeri que ela fizesse um supletivo e fosse para o 2º grau. E a coincidência foi que quando ela foi para o 2º grau, eu já estava lecionando no Walter Franco, porque eu fui aluna e fui professora, voltei lá, ela caiu justamente na minha turma. Então, foi minha aluna de literatura. Coisa linda, né? Tá vendo? A vida nos reserva belas surpresas. Tem umas coisas engraçadas disso. Inclusive, eu entreguei o diploma dela junto com o meu irmão. Foi muito interessante. Coisa linda. Teve algum outro fato, assim, que marcou a vida ali da doutora durante a adolescência, a infância, apelidos que eram dados carinhosamente pela família, pelos amigos? Olha, eles me chamavam de cabelinho de fogo, porque eu era ruiva. Eu fui loura quando eu era pequenininha, depois fiquei ruiva, e depois o cabelo foi escurecendo. Mas eu tenho a foto minha de WhatsApp, ainda é essa menina ruiva. Tanto que quando teve aquela novela da Ruivinha, minha mãe assistia porque se lembrava de mim, ela dizia isso. Né? Então, era um dos apelidos, era esse. Você sabia que para a pessoa nascer ruiva, tem gene, tanto da família do pai como da mãe, que aí pula algumas gerações, mas sempre aparece um mais adiante ruivo, né? Tem interessante. A família do meu pai, ele diz que é uma mistura de turco-índio. Então, a família
era muito clara, muito branquinha, né? E minha avó paterna eu não conheci, mas tinha os olhos azuis. Né? Segundo o meu pai, ela tinha os olhos bem azuis. Minha mãe conheceu, era assim. E a família era chamada de gringa. Então era assim, Pedro Gringo, né? Por conta justamente desse traço. E eu fui a ruivinha na infância, né? Cabelinho de fogo. Ah, tá vendo? Doutora Rosa Jeane, a gente traz também os depoimentos de algumas pessoas aqui, né? A gente escuta a doutora falando, né, da vida, mas a gente traz também alguns depoimentos de pessoas que conhecem, né? E aí eu gostaria que a senhora pegasse aqui o telefone, né, desse play para ouvir o nosso primeiro depoimento, né? Quando eu recebi o convite para falar sobre Rosa, foi uma grata surpresa, mas eu achei muito bom. Eu fiquei muito feliz. Falar de Rosa é muito fácil. Rosa é uma pessoa muito dedicada, uma pessoa muito alegre, uma pessoa bondosa, uma pessoa sensível, uma pessoa capaz de exercer as funções às quais lhe são propostas. Rosa é boa filha, boa tia, boa irmã, e ela exerce com galhardia aquilo que lhe é proposto. Eu sou suspeita para falar de Rosa, porque ela é um exemplo para toda a família, ela é um exemplo para nós, e nós amamos Rosa. Para mim, falar de Rosa é excelente. Eu passaria muito tempo falando dela, porque ela merece ser admirada, ser amada pelo que ela é. Essa é a irmã, né? Tem uma passagem engraçada. Eu era bem pequenininha, eu acho que tinha uns 4 a 5 anos. Ela é 4 anos mais velha que eu, acho que tinha uns 4, talvez até menos. Ela que me contou. Ela era muito brincalhona, e aí ela saía mexendo com lixeiros nas portas, com leite e tal, e eu ia chorando atrás e dizendo, não faça isso. E ela brincando comigo, não faz, ninguém vai me achar e tal. E eu, como eu disse, a gente tem um comportamento assim, teve, né? Porque minha irmã hoje, ela é evangélica, é uma pessoa extraordinária, sempre foi, né? E a mesma coisa que ela disse de mim, a recíproca é verdadeira, mas a gente tinha comportamentos diferentes. Eu sempre fui a quietinha, a mais quieta, e ela sempre foi a mais, como a gente chama, danadinha, né? Apesar de ser a mais nova, né? Exatamente. Aí ela que ficava dizendo, menina, não vou achar e tal, e eu querendo fazer tudo certinho, sempre. São traços, né, de personalidade. E, às vezes a gente se questiona, mas assim, a criação, mesmo pai, mesma mãe, cada um sai de um jeito, né? E são os traços da personalidade de cada um. Né? Ela que me contou, né? Eu era tão pequenininha que eu nem me lembro exatamente do que aconteceu. São notícias que ela me traz. Doutora, a gente está encerrando esse primeiro bloco. O Ideracaju hoje está conversando com a juíza Rosa Jeane, né, falando um pouco da trajetória de vida dela. A gente retorna já já. Retornamos com o Ideia Aracaju, que nesta edição está conversando com a coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, a doutora Rosa Jeane. Doutora, a senhora é formada em letras e chegou a lecionar, né? Onde foi que a senhora lecionou? A senhora até falou um pouquinho, né? Foi lá em Estância ainda. Comecei a lecionar em Estância em maio de 86, que eu passei no concurso do Estado. E aí recebi o convite, depois de algum tempo já lecionando à distância, para fazer uma pesquisa sociolinguística na região do Crasto, né, com o professor Araújo, professora Ana Valença e vários outros professores de letras. E aí eu fui cedida pelo Estado uma parte, que eu não estava em sala, para essa pesquisa. E depois eu recebi o convite do professor saudoso e amado Antônio Carlos Viana para substituí-lo. Foi assim um baque, né? Porque na verdade Antônio Carlos Viana era o meu ídolo, era o meu mentor, ainda. E substituir era uma responsabilidade muito grande. Mas ele me escolheu e ele não aceitou, não. Eu disse a ele que eu não tinha condição, que eu tinha feito uma pós-graduação, mas ele era doutor, ele disse, vai ser você. E foi assim que eu cheguei na universidade. Então eu lecionei
no Walter Franco, que é o colégio onde eu estudei, né, por um tempo, e depois eu fui requisitada para o Departamento de Letras da Universidade Federal de Sergipe, onde eu permaneci 6 anos e meio. A gente ficou sabendo também. Pois é. E depois eu fiquei 2 anos e meio no Departamento de Direito. E como surgiu, assim, essa vontade de fazer o curso de Direito, né, de cursar Direito? Na verdade, eu acho que foi em razão da minha participação no movimento estudantil. Porque, assim, eu cheguei meio insurgente na universidade. Tem professoras que têm uma imagem minha, assim, interessante, né? Matilde, Sônia, Ana Valença. Eu era aquela religiosa do cabelo, ainda cheguei evangélico, cabelo longo, né? E entrei no movimento estudantil para reativar o Centro Acadêmico de Letras, em 85, 86. E aí a gente fez uma chapa chamada Língua, reativamos o Centro Acadêmico, conseguimos a adesão dos professores e dos alunos, fomos eleitos, né, na eleição, fizemos uma estrutura linear de coordenadoria, então era só presidência e tal, a gente fez coordenadoria já nessa época, todo mundo tinha o mesmo nível de atuação, e tive a honra de ter nessa chapa pessoas que eu admirava muito, como Mariano, que partiu cedo do Emboaça, né? Foi meu professor. Pois é, amava Mariano, ele foi nosso coordenador de cultura, junto com o Pierre, né? Então, assim, foi uma chapa muito boa. E a gente tinha um único objetivo de melhorar o acadêmico, né? Nós não éramos muito políticos, né? Político-partidário. Você sabe que naquela época estava até falando tava pegando fogo, era, né? O PT, MR8, PCdoB, enfim. Mas a gente era só acadêmico. Era na época foi na época dos Direta Já. Foi na época do então prefeito Edivaldo, do saudoso Dedo. Foi quando, foi bem na época da eleição, eu acho que de Tancredo, do Direta Já, do movimento. Foi 85 né? isso, o Centro Acadêmico foi, nós chegamos em 86. Pronto, e eu fiquei até 87. Já chegou nessa revolução toda. Fiquei até 87, porque em 87 eu fiz vestibular para Direito. Então eu me meti com os direitos dos estudantes e acabei entrando no curso de Direito. Eu fiz e passei no vestibular e fiz uma pós-graduação. Então eu estava cursando Direito em 87, terminei Letras no meio, antecipei, troquei a minha vaga com o Antônio, ele disse que deve 6 vezes da vida dele a mim por conta disso, e eu fui para o segundo semestre, né? E aí segui com Direito. Então, em 6 anos e meio, eu tinha terminado Letras, Direito e uma pós-graduação em Letras. Já demonstrava de lá, trouxe já da raiz do colégio até a faculdade, né? Exatamente. A senhora chegou a advogar? Eu advoguei durante um pequeno tempo, né? Com a doutora Elizabeth Maia, doutor Sérgio Carvalho, aí a gente se conheceu nessa época. Ela se formou comigo, ele também. Mas em seguida eu passei no concurso da Justiça Federal e depois passei no concurso de juíza. A gente soube que a senhora passou em vários concursos, né? Começou como professora, né? Aí veio de juíza, veio inclusive concurso federal, né? E por que a opção de seguir a carreira de juíza? Era o que eu queria, desde sempre, né? E depois eu descobri uma raiz familiar. O meu bisavô, o pai do meu avô, foi intendente em instância e foi juiz de paz. Aí eu disse, olha, tem um fundo aí familiar nessa história. Mas eu não conhecia esse fundo. Na verdade, eu passei no concurso do TRT, técnica, TRF, de oficial de justiça, e no TRE, técnica também, na Procuradoria da República de Técnica. Então eu tive a opção de escolher. Quem primeiro me chamou foi a Justiça Federal. E mesmo eu não, assim, achando que o técnico ia ser mais tranquilo, eu optei por ficar na Justiça Federal, porque eu tinha mais tempo de dar aula na universidade, né, e poder estudar para o concurso de magistratura, que era o que eu queria mesmo. Então, a minha opção pela magistratura é vocação, né? Eu sempre quis isso e fui seguindo. Eu passei no concurso do Ministério Público de Alagoas, mas eu preferi ficar aqui. Foi, então, já a opção mesmo, né? Exatamente. Muito bem. Vamos a mais um depoimento? Vamos. Pronto. Quando me pediram para falar sobre a doutora Rosa, eu fiquei pensando o que falar, né? O que dizer sobre a doutora Rosa. E aí me veio um filme, porque eu trabalho com ela há mais de 10 anos.
né? E uma característica imediata que me veio foi a determinação, né? A garra que ela tem, quando ela realmente coloca uma coisa na cabeça e quando ela realmente quer algo, ela busca, ela vai atrás, ela tem persistência, o que é uma característica para poucos, né? Às vezes a equipe dela, nós, né? A gente batalha junto com ela, mas às vezes a gente, claro, como todo trabalho, a gente se depara com obstáculos, né? Com desafios, e ela é a única que nunca perde a capacidade de ver, de dizer, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir. Então, isso é uma característica muito forte, a determinação, a coragem, a persistência dela são imensas e são inspiradoras, né? São características inspiradoras para todos que estão ao redor e todas, e para a equipe em especial, né, que trabalha com ela. Então, isso é muito bom. E a exemplo do projeto que ela encampou muito de perto, vem a Casa da Mulher Brasileira, em que ela contaminou a todos, ela contagiou a todos e todas, né, e fez todo mundo acreditar que era possível. E tanto era que aí o sonho está se concretizando, né, doutora Rosa? A Casa da Mulher Brasileira vai sair, né? E quem ganha com isso, né? Não é ela, não somos só nós, somos todas nós. É ela, sou eu, são as mulheres da equipe e são as mulheres sergipanas. Então, doutora Rosa, parabéns por essa homenagem muito merecida, né? Um beijo grande e continue com sua garra, com sua determinação, que são marcas registradas da senhora. Um beijo grande. Obrigada. Pois é, diz que trabalha muito tempo com a senhora já, né? Exatamente. Sabrina trabalha comigo desde a vara da infância. Ela foi comigo para lá e depois ela teve a opção, me comunicou, assim, eu sempre trabalho com o servidor e deixo liberdade com o servidor, para que ele esteja ali até quando isso está fazendo bem a ele e até quando ele cresce. Até quando tem um brilho no olho, Exatamente. de desenvolver aquela função, Exato. né? Quando ela disse que ia para... Pronto, ela foi para a vara da mulher, que ia para o juizado de violência, né, que na época ainda era de grupos vulneráveis. Eu respeitei a vontade dela. Eu disse, sabendo, eu vou ficar muito triste, mas eu respeito. Ela era chefe do setor lá na infância. E ela foi, depois a gente se encontrou, né, na coordenadoria da mulher, quando a gente fez a estrutura física da coordenadoria. Sabrina estava lá, a gente chamou ela e Heloísa, então, e vieram trabalhar comigo, desde o iniciozinho da coordenadoria. Estava meio que segurando a coordenadoria nos braços, acalentando naquele momento. O bebezinho, né? O bebezinho. Mas aí, o bebezinho já está crescendo, né? Exatamente. A gente vai mais um intervalo. Sim. O ID Aracaju hoje está conversando com a juíza Rosa Jeane e a gente retorna já já. O ID Aracaju está de volta e nesta edição trazendo um pouco da trajetória de vida da juíza Rosa Jeane. Doutora, quando foi que a senhora ingressou no Tribunal de Justiça de Sergipe? 3 de fevereiro de 1998. E assim, conte um pouco da trajetória, né? Entrou como juíza, realizou o sonho, né? Que era ser juíza, né? Que a senhora já nos contou. A trajetória da senhora dentro do tribunal? Olha, eu saí da JF, né? Quando eu assumi fiquei quase 5 anos na Justiça Federal, passei no concurso e adentrei no Tribunal de Justiça. Assumi, fiquei mais ou menos 1 ano em Aracaju, substituindo em várias varas, entre elas a vara da então juíza doutora Josefa Paixão, desembargadora que era juíza então Aparecida Gama. Então foi Bete Zamara, uma querida colega, e depois eu fui titularizada em Poço Redondo. Ali eu fiquei 1 ano e 1 mês, mais ou menos, e foi bem interessante, porque a minha primeira comarca eu já lutei por transformar Poço Redondo numa zona eleitoral. Não tive sucesso, mas botei
os olhos do tribunal para a cidade, para as dificuldades da comarca. Fiz o meu trabalho ali, fui a Porto da Folha, que é a terra do atual presidente do tribunal, doutor Edson. Fiquei 8 a 9 meses. Me lembro que, quando eu estava em Porto da Folha, foi quando aconteceu aquele incidente das Torres Gêmeas, onde eu tinha estado 3 anos antes lá visitando num restaurante lá naquela torre, né? E aquilo me impactou muito. O apagão foi nessa época, né? Eu ficava muito inquieta, porque em Porto da Folha, né, aquele calor, com apagão e sem trabalhar, eu quase que, né, fiquei louca. Mas assim, as experiências do sertão sergipano foram fantásticas na minha vida. Em Poço Redondo mesmo eu tive a oportunidade de ver pessoas que eu tive que fazer sentença dando nome à pessoa quando ela estava na pedra fria esperando ser sepultada. Então eu fiz sentenças assim que tinham uma poesia muito triste, sabe? De você registrar alguém no mesmo dia que a pessoa morre, para poder ser enterrada. Para não sair como um indigente. Exatamente. Então, isso me tocou muito. Pessoas com a idade avançada, que não tinham certidão de nascimento, só tinham prenome. E que era muito comum antigamente. Exatamente. Né? Depois de Porto da Folha, eu parti para Pacatuba. Fui juiz em Pacatuba por mais ou menos 1 ano. Depois Dores. Depois a minha terra, Estância, por 3 anos e 4 meses, numa vara criminal especializada. Tomei um susto, porque eu passei a ver minha terra com locais de crimes, né? E muito forte, fui bem... Trabalhei muito pela melhoria. Cidade que fica mais já próximo à divisa. Sim, né? Com o BR, né? Isso. Era bem complicado. Tive casos bem interessantes lá em Estância também. Depois vim para a vara criminal de Nossa Senhora do Socorro. Passei 1 mês só na primeira vara criminal, que hoje tem competência em violência doméstica. E aí fui, por merecimento também, para os juizados especiais de Nossa Senhora do Socorro, quando me veio o convite para permutar com o juizado da infância aqui. Eu tinha ido com o Magalhães, o colega, e aí então cheguei aqui. Em Aracaju, estou juíza da infância desde 2009. Né? E, assim, a senhora disse que teve essa experiência, né, de sertão, de ter visto, né, muita coisa no interior, inclusive na cidade natal. E essa identificação com a questão da violência doméstica, chegando no juizado da infância, teve essa identificação imediata? Já era um viés que a doutora sempre teve? Sim. Como juíza de competência plena, né, até Dores, eu tive muitas questões de violência doméstica, inclusive Dores, casos do inverso de violência doméstica em que a mulher matou o marido. Né? Mas em Estância, eu substituí a doutora Geni, que era juíza daqui, em vários eventos em Brasília, né, como representante da violência doméstica. E aí, quando o doutor Osório assumiu um mandato, terminando uma gestão, ele me chamou. Ele ficou 6 meses e 5 meses, 29 dias eu fiquei com ele. Foi quando eu fiz o projeto de especialização, né, quando a coordenadoria ajudou nesse projeto de especialização, Sabrina estava comigo lá, do juizado de violência doméstica. Então, essa tonalidade, né, e trabalhar, porque eu também trabalho com infância, eu vejo isso na vara o tempo todo, né? Muitas causas chegam lá, a gente vê a violência doméstica nas causas. Então, eu já trabalhava com rede, então o doutor Osório me chamou, né? E eu vim para esse desafio. Nós conseguimos fazer o projeto de especialização da vara, a vara foi especializada, e aí quando o doutor Osório voltou para uma gestão completa, né, em 2019, ele me convidou para ser coordenadora da mulher e da infância. Então eu segurei as 2, né, coordenadorias, da infância e da mulher, na gestão 2019 e 2021. E depois o doutor Edson me deu o prazer de dar continuidade ao trabalho. Hoje a senhora tem um trabalho reconhecido, né, de muitos anos. E sendo homenageada, já recebeu várias homenagens. Quais as homenagens já a senhora recebeu por esse trabalho, né, principalmente de combate não só à violência contra a mulher, mas doméstica, inclusive? Olha, eu tive a honra de receber em 2019 o prêmio do Vicente Távora, o primeiro aqui em Aracaju, na Assembleia Legislativa, por indicação da deputada Kitty Lima. Depois, em 2019 também, recebi o do Senado, por indicação do senador Alessandro Vieira.
né, o Dom Helder Câmara, né, de Direitos Humanos. Então foram 2 prêmios de Direitos Humanos em 2019. E esse ano eu recebi a indicação para o Bicentenário, que é honra demais para mim, né? Bicentenário de Sergipe, e para o diploma Berta Lutz, que também é considerado um prêmio Berta Lutz, no Senado. Então eu recebi 2 prêmios do Senado, indicação da senadora Maria do Carmo Alves. 2 prêmios no Senado, um na Assembleia e um do governo do Estado, em razão justamente desse trabalho árduo. É muito árduo, é importante que a gente diga nos bastidores, como Sabrina disse, muitas horas a gente pensa em... Ela diz, doutora, não vai. Eu digo, vai. Vai. Né? A gente vai, tem que ir. Tem que ir. Tem que ser um propósito de vida. Exatamente. Então, na verdade, eu nunca pensei em prêmio. Eu pensei no trabalho. Eu mirei o trabalho, eu foquei o trabalho e fiz da melhor maneira que eu podia. Tentando fazer com quem estava perto de mim não desistisse. A senhora comanda a coordenadoria da mulher do TJ, né, como a senhora já falou. Como é o trabalho no dia a dia, esse trabalho? Olha, é um trabalho, como eu disse a você, árduo, de construção, articulação para a construção de política pública. E quem trabalha com política pública sabe o que é isso, né? Criar um equipamento, como é a Casa da Mulher Brasileira, que é um plus de um centro de referência da mulher, né? É uma coisa muito grande. É muito difícil em uma gestão você conseguir, em 2 gestões você conseguir, né? E a gente ficou indo, e houve momentos em que eu achei que realmente estava difícil de sair. Mas não perdeu a fé? Não perdi a fé e nem disse a elas. Eu disse a elas, para não desanimar. Né? Eu todo o tempo dizia, vai dar certo. Mesmo quando eu sabia que estava perigando de não dar. Né? E deu. Né? Mas a senhora, com toda essa trajetória, a senhora avalia hoje que a gente teve muito avanço nessa questão das políticas públicas? A gente está meio caminho andado, 10%, tem muito que avançar ainda. Qual a avaliação que a senhora faz? Olha, a avaliação que eu faço é a seguinte, né? Eu disse isso a Carmen Lúcia, a ministra Carmen Lúcia, em uma reunião que tivemos, porque ela foi a idealizadora da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que faz um belíssimo trabalho com julgamento e acompanhamento de projeto. Mas se a gente não efetivar o artigo 35 da Lei Maria da Penha, que é a criação de equipamentos exclusivos de atendimento à mulher, isso é muito difícil. Então, o que é o meu grande... Está difícil? Tá. Nós temos, por exemplo, em Sergipe, 2 centros de referência especializados exclusivos da mulher, Barra dos Coqueiros e Estância. Nós não temos o Centro de Educação e Reabilitação dos Agressores, não só em Sergipe, como no Brasil. Então, ou a gente para olhar isso e para fazer isso, né, porque a gente cria, e aí eu parabenizo a Câmara de Aracaju, que tem uma Procuradoria da Mulher, né, a Alese, que tem uma Procuradoria da Mulher, nós queremos que nós tenhamos órgãos específicos de atendimento, porque assim a gente implementa a política da igualdade, da paridade, da equidade. Né? Então, está difícil? Tá. Estamos longe? Estamos. Estamos ainda, infelizmente. Mas nós estamos com muitas pessoas olhando para isso. E a maior vantagem de se ganhar um prêmio nacional é que os olhares das pessoas vão para aquele lugar. Então, eu fiquei muito feliz em ganhar esse prêmio porque dei visibilidade à causa. Né? Então, mais pessoas estão olhando, muitas pessoas estão fazendo, eu estou aqui, né, dizendo a vocês que é muito importante a gente olhar. Então, eu acredito sim que vai acontecer. Eu não sei quando, mas está indo bem. Nessa semana foi intensa de eventos, eu fui chamada até para evento no TRE, né, de violência política, de incentivar candidaturas, e acho muito importante isso. Vim aqui na Câmara falar sobre isso. Né? Então, quanto mais homens e mulheres, e a eles eu dediquei esse prêmio, homens e mulheres e homens que lutam pelas mulheres, pela defesa dos direitos das mulheres e pela não violência contra mulheres. A gente não pode querer que só mulheres estejam nessa luta. É preciso que os homens também adiram e pensem como a gente. Né? Não podemos ficar pensando que vamos fazer isso sozinhos. Precisamos de todo mundo, porque 1 mais 1 é sempre mais que 2. Mais que 2, aprendendo. Doutora, para a juventude que nos acompanha em casa, uma mensagem que a senhora deixaria de estímulo, de incentivo? Nunca desistir dos sonhos que se tem, seja ele qual for.
de preferência bons sonhos, né? E que a gente lute para que todos sejamos iguais. Nós temos uma Constituição que está há quase 34 anos de existência, que fala isso, mas a gente precisa efetivar isso. Então, acho que a minha grande contribuição nesse percurso é lutar pela efetivação da lei, porque, como disse Drummond, das leis não brotam lírios. A gente tem que fazer a lei acontecer. Né? As leis às vezes existem, mas estão lá, inertes. Então, que todos os jovens procurem fazer a lei acontecer. As leis são o mínimo que a gente tem. A Maria da Penha, a lei de violência política, são o mínimo. A lei é sempre o mínimo. Né? É o iniciozinho. É sempre o mínimo. Certo? Mas que esse mínimo, que foi assegurado na Constituição, na Lei Maria da Penha, na Lei de Violência Política, aconteça em todas as leis que são para a melhoria da gente. Então, o que eu queria dizer para os jovens é isso, não desistir dos sonhos e fazer com que o melhor para todos, a igualdade, a paz, né, da justiça restaurativa, aconteça. A gente tem um último depoimento antes da gente encerrar o nosso bate-papo. Doutora Rosagiane, eu gostaria de lhe parabenizar por todas as conquistas que a senhora tem obtido. Isso corresponde ao seu trabalho, à sua luta na defesa dos direitos humanos, na defesa da mulher. É uma estanciana que vibra, que se emociona quando enfrenta esse tipo de problema relativamente à violência doméstica. O Tribunal de Justiça de Sergipe, através da sua presidência, pessoalmente, através de Edson Ulisses, deseja muitas felicidades, que sua luta continue, não esmoreça diante de dificuldades, sei do seu sucesso cada dia mais, o seu reconhecimento público a nível nacional, como, por exemplo, o reconhecimento feito pelo Senado, lhe concedendo o diploma estabelecido para a grande mulher chamada Berta Lutz. Aqui também já por várias vezes foi contemplada com distinção pelo Poder Legislativo Estadual, pelo Poder Executivo do nosso Estado, com comendas que lhe atribuem destaques especiais. O Tribunal de Justiça tem acompanhado a sua luta e o seu êxito em defesa dessa causa tão nobre que é a causa da defesa da mulher. É o reconhecimento do trabalho, né? Graças a Deus, né? O legislativo, o executivo, o legislativo em âmbito estadual, em âmbito federal. Eu sempre digo isso, porque o Senado é a casa do Brasil, dos estados do Brasil. Então, é um reconhecimento para Sergipe, é uma visibilidade para Sergipe. É o Brasil reconhecendo que Sergipe está fazendo a sua parte. Isso me honra muito, me dá muito prazer. É fácil? Não é fácil, mas a gente não vai desistir. Eu digo sempre isso, né? Não contem com a minha desistência. Eu sou uma pessoa que não desiste. Nunca, né? Brasileiro, diz que brasileiro não desiste nunca, né? Não desisto. Eu acho que quanto mais quando é uma causa tão nobre quanto essa, né? A gente tem que acabar com a matança de mulheres. O Brasil é o 5º país do mundo que mais mata mulheres, né? É a terceira melhor lei. Nós temos uma quantidade de estupros absurda, inaceitável. Né, inaceitável. Então, assim, eu não vou desistir. Né? E fico muito feliz. Eu fiquei muito feliz agora com esse prêmio Berta Lutz, que é um prêmio especial de mulheres que lutam por mulheres. A presidente da MB, Renata Gil, foi homenageada nesses 21 anos de prêmio. 2 colegas desembargadoras, porque o nosso colégio de coordenadoras, a maioria é desembargadoras. Eu sou uma das poucas juízas lá. Né? Então, fomos 4 juízes homenageados. A visibilidade para a causa da violência, do combate à violência doméstica. Então, fico muito feliz que a gente tenha conseguido elevar essa causa a esse nível, né, de visibilidade nacional. E eu sempre digo, não é meu, é de todas nós. Né? É do Tribunal de Justiça de Sergipe, é da minha briosa, valorosa equipe, né? Sabrina, Marisa, Dona Edinês, Shirley, Vânia, que estão ali no dia a dia comigo, sabe? Então, eu fico muito feliz e sintam-se todas homenageadas, todas as mulheres e todos os homens cujos olhos acendem para essa causa. Né? São homenageados pelos prêmios, pelo meu trabalho. É para vocês que eu estou fazendo isso.
né? Então é isso. Doutora Rosa, antes de acabar o nosso bate-papo aqui, eu gostaria de dizer, pelo pouco que a gente conversou, soube da história de vida da senhora, que eu, enquanto mulher, me sinto muito representada. Muito obrigada, viu? Obrigada. E em nome de toda a equipe da TV Câmara, eu gostaria de agradecer, né, a disponibilidade da senhora de ter vindo hoje aqui, contar um pouquinho assim dessa história da senhora lá, iniciando instância, toda essa trajetória de vida. Muito obrigada. Muito obrigada a vocês, né? E vamos transformar a nossa dor em ação, né? O mais importante. Obrigada. O ID Aracaju está chegando ao final. Hoje conversamos com a juíza Rosa Jeane e a gente volta numa próxima edição com mais uma história de vida inspiradora. Até lá.